Tem um médico inglês chamado Ronald Gibson, que abriu uma das suas conferências públicas apresentando slides com algumas frases bem polêmicas. A primeira das frases era: a nossa juventude adora o conforto, é mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Imagina, colocou no slide. Depois ele mandou outra, que era: o nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Essa foi a segunda que ele mandou, e aí polêmica, algumas pessoas concordando, outras que não se manifestaram, e aí na sequência ele apresentou quem eram os donos das frases, quem eram os autores das frases. A primeira é de Sócrates, o filósofo clássico ateniense, lá de 400 a.C., e a segunda frase é de Hesíodo, um poeta grego, que disse isso em 700 a.C. É engraçado essa coisa dos estereótipos das gerações, e a gente ouve frases estereotipadas ou eventualmente até preconceituosas atualmente, né? É muito comum você ouvir o pessoal falar que os baby boomers são pessoas conservadoras, retrógradas, resistentes à mudança, que não gostam de tecnologia, mas a gente pode pensar alguns contra-exemplos, né? Por exemplo, tem baby boomer Beatle aí, Paul McCartney, nascido em 1942, o próprio Mick Jagger, né? Não dá para dizer que esses caras são retrógrados ou conservadores, eles mudaram o mundo de certa maneira, né? E quando a gente fala que eles não gostam de tecnologia, a gente vai lembrar de baby boomers como Bill Gates, Steve Jobs, o seu parceiro Steve Wozniak, que é de 50. E a gente tem o próprio Jeff Bezos, que é um baby boomer novinho, mas ele é de 1964, fundador da Amazon. Então, é muito importante tomar cuidado com esses estereótipos e com esse olhar um pouco enviesado ou um olhar até um pouco preconceituoso, assim por dizer, né? Costumam-se dizer que a geração Y, os millennials, eram preguiçosos e não queriam nada com nada. Eu estou para te dizer que eu trabalho com consultoria atendendo a uma série de colegas que são geração Y, são millennials, fundadores de empresas digitais. Esses caras trabalham pra caramba, estão crescendo pra caramba, construindo negócios milionários, e eu estou lá trabalhando para eles enquanto geração X. Então, olha só que interessante, né? A gente pode perceber que essa ideia de que a outra geração, a nova geração é pior, menos comprometida, ou a antiga geração é retrógrada, a minha geração que é a correta, esse olhar não é de hoje, isso vem de séculos. E o grande problema aí é que essa crença de que o outro é pior, ou é menos comprometido, ou menos preparado, é uma crença que tem pouca utilidade, ela não ajuda, não contribui, e ela se torna mais inadequada, aliás, nesse momento atual em que nós temos pelo menos quatro gerações convivendo em muitas empresas, em muitos ambientes de trabalho. Então, para que a gente possa interagir e conviver de maneira mais efetiva, é muito importante exercitar um olhar assim livre de preconceitos, frente, em meio a essa diversidade de perfis, essa diversidade de estilos, de formas de pensar e de perspectivas para olhar para o mundo, né? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre formas mais efetivas para lidar com cada uma das gerações e vamos também juntos explorar estratégias para fazer com que todas essas gerações possam trabalhar de maneira colaborativa e sinérgica, de maneira mais integrada e com mais parceria. O detalhe a considerar é que, assim, o grande desafio, especialmente para quem está na liderança de equipes multigeracionais, equipes diversas, é conseguir fazer com que essa turma toda, gente que foi formada em momentos diferentes e que possui perspectivas de mundo diferentes, somem forças e possam se apoiar mutuamente. Nesse cenário tão dinâmico que nós vivemos, nesse ambiente tão volátil e incerto, as mudanças são aceleradas, surpresas acontecem o tempo todo, então a gente precisa de muita adaptabilidade. E para conseguir dar respostas rápidas, vai ser fundamental contar com gente que agrega pontos de vista diferentes para poder perceber e explorar toda a gama de possibilidades, né? Então não tem como alcançar o sucesso
assim, sustentável de médio e longo prazo sem diversidade. Se você vai fazer escolhas relevantes e aí se limita somente à percepção e à criatividade de um grupo específico, de uma geração, isso pode gerar o que a gente chama de miopia estratégica, né? Você fica limitado a uma visão e perde no seu campo de visão uma série de perspectivas que são muito relevantes para os negócios. Então, contar com uma força de trabalho multigeracional pode ser um grande diferencial, mas isso não quer dizer que seja fácil. É preciso preparar todo mundo para lidar melhor com essa diversidade de perfis. Você lidera uma equipe multigeracional, então imagine-se aí liderando um time multigeracional. Você tem ali gente de todas as idades, com perfis, estilos e visões diferentes. É um desafio, né? Sabe que há um tempo eu conversava com uma supervisora de uma indústria química para a qual eu fazia um trabalho, e ela me contou que a empresa lançou um programa de estágio para o público 50+, que é uma iniciativa muito legal, né? Aí ela comentou que o estagiário da área dela era muito especial. Ele era um sujeito que havia sido diretor de logística no passado, já estava aposentado há alguns anos, e ele se ofereceu, se aplicou para o programa, porque ele queria, sabe, dar uma arejada, manter a cabeça ativa, aprender coisas novas, saber o que estava acontecendo ali no âmbito de uma multinacional, nesses tempos de transformação digital, e ele topou participar do processo e acabou lá na área dela. E ela comentou que ele, muito simpático, convidou ela para jantar na casa dele, conhecer a família dele. Ele falou para todo mundo em casa que ia chamar a chefe dele. E conversa vai, conversa bem, ela descobriu que ela era mais nova que a filha mais nova dele. Imagina, a chefe dele era mais nova que a filha mais nova dele. E ela comentou que estava sendo uma experiência muito legal, formidável, contar com a experiência de vida, né? Com um olhar traquejado de um profissional como esse. E lógico que para descontrair um pouquinho, eu perguntei para ela se por um acaso esse estagiário era o Robert De Niro. Mas olha quanto que a gente tem a ganhar quando a gente tem essa troca, quando a gente tem essa integração de gerações. Tem uma ressalva que precisa ser feita com relação a todo tipo de categorização ou classificação. Em especial essa classificação por gerações, ela tende a generalizar o comportamento de todos que nasceram ali na mesma época. E, como se sabe, toda generalização é falsa. As pessoas são mais complexas do que... elas não dá para defini-las com base na data em que nasceram. Mas esse modelo tem sua utilidade, né? Porque ele ajuda a entender como é que pessoas que nasceram no mesmo momento, na mesma época, e vivenciaram, assim, durante o período em que estavam se formando enquanto adultos, vivenciaram momentos históricos muito específicos, muito especiais, cenários econômicos e momentos culturais que ajudaram a formar um pouco a sua geração. Então essas pessoas, esse grupo de pessoas que nasceu naquele período, foram, de certa maneira, influenciadas por essas experiências que eles vivenciaram. Então tem a turma que estava se formando adulto no pós-Segunda Guerra, num mundo devastado pela guerra. Eles tiveram que reconstruir o mundo. Então isso tem traços característicos parecidos, né? Tem a turma que se fez adulta na cultura criativa dos anos 70, tem a turma que foi a turma da explosão da internet, do mundo digital, né? E agora tem a turma que se formou adulto em plena pandemia. Estamos curiosos para ver o perfil desse povo, né? Mas, de qualquer maneira, esse olhar de gerações ajuda a compreender, assim, os valores, a maneira de pensar, sentir de cada geração. Então, vamos aproveitar e explorar um pouco do perfil das gerações que provavelmente estão inseridas aí no seu ambiente de trabalho, na maioria das empresas, para entender um pouco do perfil, do estilo, da característica, da cabeça de cada uma delas, né? Uma fonte muito legal para a gente aprofundar esse entendimento de diversidade gerencial é uma instituição chamada Pew Research Center. Esses caras possuem aí um campo imenso de pesquisa e análises sobre características e tendências demográficas e sociais das gerações. Segundo essa instituição, a gente tem pelo menos essas 4 gerações aí ativas no ambiente de trabalho, que são os Baby Boomers, geração X, os Millennials e também a geração Z. Vamos aprofundar então o nosso entendimento sobre cada uma delas e vamos tentar entender o que eles valorizam, como é que se comportam, quais são assim, as melhores estratégias para motivar cada uma dessas gerações e para engajar cada uma delas, né? Então, começando pelos Baby Boomers. São nascidos entre 1946 e 1964.
Alguns eventos que influenciaram a formação dessas pessoas, a cabeça dessas pessoas, eles são nascidos no pós-Segunda Guerra, né? Eles vivenciaram aí a pílula anticoncepcional que mudou muito o comportamento aí das famílias, das pessoas, né? A regulamentação do divórcio. Então, foi um momento de liberação, um momento de mudança aí na cabeça. Como é que é a mentalidade desse povo em geral? Primeira coisa, primeiro você tem que trabalhar, primeiro você tem que poupar para depois poder desfrutar. Então, vai ser como algo merecido, algo construído. O desfrutar vem depois do trabalhar. Além disso, para eles é muito importante cumprir com a palavra, o seu nome, a sua reputação. Quando ele te dá a palavra, isso é para valer mesmo. Tem até uma expressão legal que é no fio do bigode. Não precisa nem contrato. Deu a palavra, você pode confiar, né? Diferente para outras gerações, não é? Além disso, eles buscam sempre se orgulhar de fazer um trabalho honrado e respeitável. Isso para eles é muito importante. Tem uma coisa reputacional aí, né? Como é que a gente faz para ampliar a motivação e o engajamento dos baby boomers que eventualmente façam parte da sua equipe? Primeira coisa, mostre respeito, ainda que sejam subordinados. Pode ser seu superior, pode ser seu subordinado, pode ser seu par. Mostre respeito, isso para eles é extremamente importante. Peça conselhos com base na experiência, na vivência dessa pessoa, já viu muita coisa, né? E, finalmente, reconheça o seu comprometimento e a sua lealdade, porque, em geral, são pessoas muito comprometidas e muito leais, tem essa coisa da reputação, da palavra, que é muito forte para ele, né? Vamos falar um pouco da geração X, essa é a minha turma, hein? Alguns chamam de Xers. Esses caras são nascidos entre 1965 e 1980. Alguns eventos formadores na jornada deles. Crises de todo tipo e forma. Então, crise do petróleo, crise energética, todas as crises econômicas possíveis, né? Eles viram o surgimento da TV a cores, com mais conteúdos, mais possibilidades, e assim com um desenvolvimento muito forte da publicidade. E a publicidade começa a ampliar o desejo de ter as coisas, de comprar os bens, comprar os eletrônicos. São pessoas que vivenciaram provavelmente uma necessidade de socializar com a sua família, com seus irmãos. Tinha irmão, a casa era pequena, né? Poucos banheiros, poucos quartos, então ele cresceu socializando e compartilhando o quarto, a TV, as coisas da geladeira, o banheiro e tudo mais, né? Como é que é a mentalidade de uma geração X em geral? Eles ficam muito incomodados com o microgerenciamento. Eles preferem ter liberdade para poder trabalhar e fazer as coisas. Tendem a ser céticos e desconfiados com relação às empresas, porque provavelmente viram seus pais entregar a sua vida para as empresas e eu não sei se eles têm muita disposição de fazer o mesmo, né? E, finalmente, são grandes pragmáticos, eles são orientados para resultados. Então, se eu fizer isso, o que eu ganho, como é que eu cresço, quando é que eu serei promovido? Então, é um pouco essa cabeça de uma geração X. Como é que você faz para ampliar a motivação e o engajamento dessa geração? Primeira coisa, proponha metas claras e bem definidas. O geração X, em geral, é um realista, ele é um pé no chão, né? Então, as metas claras e bem definidas, dê autonomia e compartilhe responsabilidades para que ele tenha liberdade para fazer acontecer e evite sempre o microgerenciamento, sabe aquela coisa de ficar em cima da pessoa cobrando e olhando, já foi almoçar, não voltou ainda, sabe? Então, cobre as metas, cobre os resultados, mas não o microgerenciamento, porque o X geralmente pede um pouco mais de autonomia. Vamos falar um pouco do Y, também conhecido como Millennials. Essa é a geração dos nascidos entre 1981 e 1996, e ele estava nesse processo de amadurecer, fim da adolescência, como jovem adulto, na virada dos anos 2000. Alguns eventos formadores. Essa pessoa provavelmente viu um empoderamento feminino, algumas políticas de diversidade, né? A explosão da internet, do mundo digital, das startups, todas as revistas, todos os sites, né? Leis ambientais, uma crescente preocupação com a questão ambiental, mas ele também vivenciou, provavelmente, um ambiente de mais proteção familiar, assim, menos exposição a dificuldades. Imagina o que foi a geração Baby Boomer pós-guerra, reconstruir o mundo, né? O pessoal do X também não teve tanta facilidade. A economia foi se desenvolvendo, as sociedades foram se desenvolvendo, possivelmente o Y não vivenciou tanta dificuldade. Então talvez ele não tenha assim tanta tolerância à frustração, né? Tanta tolerância à dificuldade, às hostilidades do ambiente de trabalho. Como é que é a mentalidade do Y? Multitarefas e multidispositivos, já cresceu com múltiplos dispositivos sobre a mesa. São informais e pouco hierárquicos, não faz muito sentido para ele, hierarquia.
prefere ser uma pessoa mais informal, até no jeito de vestir, costumam ser impacientes e ansiosos, então eles querem algum tipo de gamificação, eles querem algum tipo de gratificação que possa ser instantânea, se possível, né? Então a gente tem que lidar com essa ansiedade aí. Como é que poderíamos ampliar a motivação e o engajamento dos millennials? Primeira coisa, proponha desafios que demandem criatividade, um trabalho criativo, diferente, estimulante, né? Um espaço de trabalho que integra todo mundo, que também estimula a criatividade, funciona muito bem para essas pessoas e elas precisam, até para lidar com a ansiedade, de feedback intensivo e sistemático, conversas, sabe? Uma troca de ideias, um entendimento do que está acontecendo, de quais são os rumos, quais são os próximos passos. Para eles também é muito importante, extremamente importante. Vamos falar sobre a turma mais nova agora? Geração Z, também conhecidos por alguns como Zoomers. Essa turma envolve os nascidos entre 1997 e 2010. Alguns eventos formadores que ajudaram a formar sua visão de mundo, eles são nascidos num ambiente online e mobile. Nós poderíamos chamá-los de nativos digitais. São ambientados numa sociedade que valoriza muito a juventude, né? Não valoriza os cabelos brancos, mas todo mundo está tentando ficar um pouco mais jovem. E também experienciaram uma economia da experiência, o que vale é viver a experiência. E também aquelas plataformas, também o compartilhamento, uma cultura de compartilhamento muito forte a partir das plataformas e dos sites, né? E dos serviços em geral. Como é que é a mentalidade de um Z, de um Zoomer? São nativos digitais, autodidatas online, ele vai encontrar o site, vai encontrar o aplicativo e vai aprender como fazer. Totalmente desapegados de bens e títulos, eles estão em busca de viver experiências diferenciadas. Então aquela coisa de ter um automóvel, um segundo automóvel, um imóvel na praia, não faz muito sentido para eles, eles preferem colecionar experiências a bens. Eles buscam também inclusão, são mais inclusivos e muito mais abertos à diversidade, nesse sentido, muito menos preconceituosos, né? Como é que a gente faz para ampliar a motivação desse povo, ampliar o engajamento dessa geração? Primeira coisa é tentar fomentar uma espécie de cultura organizacional atrativa e colaborativa, inclusiva, sabe, que as pessoas trabalham junto e constroem juntos, num ambiente um pouco mais informal e agradável. Para ele trabalhar é se divertir, então um ambiente mais leve é muito importante. Se possível, depende aí da tua realidade, mas se for possível, ofereça trabalho híbrido e a flexibilidade de horário para ele também vai ser um benefício, olha, fundamental, muito valorizado. E o feedback contínuo também, oportunidades de mentoria poderiam ser bastante interessantes. Nós poderíamos colocar o Baby Boomer, o X ou o Y fazendo mentoria aí junto com os Zoomers, ou inverter esse jogo, vamos colocar os Zoomers dando mentoria digital para o Baby Boomers, por que não, né? Essa troca seria sempre muito rica. Então, em linhas gerais, são essas 4 gerações que estão trabalhando juntas e a gente vai precisar encontrar uma maneira de colocá-las para compartilhar esforços, né? Para dar as mãos. Alguns grandes desafios que os líderes multigeracionais têm pela frente. Um dos desafios é gerar sintonia, né? Então, é muito importante estabelecer e, assim, dar ênfase sempre, lembrar sempre quais são os valores e os comportamentos admirados ali na equipe, independente de que geração, de que idade você tem, né? Então é fundamental que o respeito seja um desses valores inegociáveis, que a tolerância também seja, a diversidade também, né? É importantíssimo combater preconceitos e estereótipos. Outro grande desafio para a liderança, como manter todos alinhados. Então seria legal criar um ambiente de abertura em que todo mundo possa falar abertamente, manifestar sua opinião. Seria também muito importante assegurar canais de informação diversos, né? Tem lá um portal, tem também as nossas reuniões, tem também o nosso grupo no WhatsApp, eu não sei, mas canais diversos que assegurem que a informação vai estar disponível, que todo mundo está alinhado no mesmo nível de informação. Além disso, para que todos estejam alinhados, é fundamental esclarecer as expectativas o tempo inteiro. Para isso, conversas, disponibilidade para conversas são muito importantes, né? Mais desafios aí para os líderes. A gente precisa encontrar uma maneira de colocar esse povo para colaborar, né? Para que os laços de confiança sejam fortalecidos. Então, tem que montar equipes diversas, não segmenta por idade não, integra esse povo todo, né? Estabelecer objetivos que sejam comuns e não individuais, né? Nós vamos buscar juntos os objetivos e estimular
práticas de troca assim, de informação, práticas de aprendizagem colaborativa também serão muito importantes, também serão fundamentais. Agora, a gente falou dos desafios, vamos focar um pouco nos principais benefícios das equipes multigeracionais. Por que isso é tão importante, tão relevante, cada vez mais impactante na vida das organizações? Essas equipes diversas, com pessoas com diferentes idades e experiências de vida, podem gerar muito compartilhamento de conhecimento. Enquanto o Z está compartilhando o algoritmo, a programação e o aplicativo que ele descobriu, o Baby Boomer está compartilhando com todo mundo a experiência, a negociação, a inteligência relacional. Então isso é muito importante, isso pode gerar mentoria, inclusive, né? Além disso, você ganha em termos de flexibilidade e capacidade de adaptação, porque você tem pessoas diferentes olhando para o mesmo cenário a partir de perspectivas diferentes. Essa flexibilidade e essa capacidade de adaptação podem ajudar muito, inclusive, na solução de problemas, né? Isso vai gerar melhores ideias, oportunidades de inovação mais interessantes. E, além de tudo, a gente tem uma oportunidade única da construção de relacionamentos muito singulares, né? Muito singulares. É curioso, porque às vezes a gente vai nas organizações e vê o pessoal que desce para almoçar, olha aquela turma, é todo mundo igual, todo mundo da mesma idade, todo mundo no mesmo momento de vida. Que rico que é quando é diferente, quando você se relaciona com gente que podia ter a idade do seu pai, o outro poderia ter a idade do seu filho. É muito interessante. São relacionamentos que, digamos assim, furam a bolha e nos oferecem uma experiência diferente de aprendizado, de interação, de relacionamento. Muito, muito valioso, muito precioso isso, né? Então vale muito a pena olhar para isso. Quando a gente pensa, gente, que é fundamental ter assim essa consciência, tanto dos desafios, nem tudo são flores, mas também dos grandes benefícios que são trazidos pelas equipes multigeracionais, a gente tem que refletir sobre a importância de desenvolver a capacidade de lidar com a diversidade, essa capacidade de abraçar e gerir diferentes gerações por parte dos líderes, né? Então a gente precisa formar os líderes para que eles saibam como lidar com essas equipes multigeracionais, mas não só os líderes, também os integrantes das equipes precisam ser preparados com uma cabeça voltada à tolerância à diversidade, com uma cabeça voltada ao trabalho colaborativo, né? A se aproximar, se juntar e colaborar com quem é diferente de você. É muito importante que todos, líderes e colaboradores, tenham, então, essa consciência de que, nesse ambiente que a gente está vivendo, que é tão volátil, né, em que tudo muda tão rápido, em que há tantos desafios para se reinventar e reorientar a organização, nesse ambiente tão desafiador, quando nós nos unimos aos diferentes, nós nos fortalecemos. Por outro lado, quando a gente se afasta, segrega ou fragmenta diferentes grupos, aí nós nos enfraquecemos e ficamos vulneráveis. Então, vamos juntos, com muita sinergia, com muita disposição para colaborar, para construir junto, para criar equipes diversas e multigeracionais, sempre com aquele espírito de aprender com os outros e contribuir com o aprendizado, ensinar e trocar também generosamente, porque somente quando a gente soma forças é que a gente torna possível concretizar feitos verdadeiramente grandiosos. Grande abraço.